prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, faço votos de graça e paz para você e sua família. Sou o irmão Gilvan Silva, seu parceiro de orações, e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, espaço onde a gente fala da Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. A intenção do programa Bíblia Sem Arrodeio é atrair o maior número de leitores habituais da Bíblia. Vamos semear, meu irmão, uma geração embasada na verdade de Deus, íntima dos preceitos sagrados. Conheço várias literaturas, mas a Bíblia é o livro. Hoje comentarei Êxodo capítulo 1, é o início dos comentários de Êxodo, capítulo por capítulo. O capítulo 1 relaciona os israelitas que estavam no Egito na época de José, já registrados em Gênesis, o receio do faraó de uma rebelião de Israel, o início da opressão sofrida pelo povo de Deus, o decreto do faraó para matar os recém-nascidos masculinos e a sensibilidade das parteiras, Sifrá e Puá. Êxodo 1, do 1 ao 10. A Bíblia é uma coletânea de livros correlacionados. Para fazer a ligação da continuidade deste volume com o anterior, Moisés iniciou republicando os nomes dos israelitas que haviam descido ao Egito na época da fome e incluiu José, que já estava lá. Ele ouviu pessoas para isso e consultou fontes e fechou com 70 vidas. Veja, Jacó e seus descendentes levaram os gados e tudo que tinham. Por inferência lógica, ferramenta hermenêutica não é um chute, uma vez que os bens das famílias eram numerosos e careciam de pessoas para cuidar, concluímos que os servos e aderentes foram com eles. Como Moisés narrava a história dos hebreus, na sua relação só consta os nomes do povo hebreu. Os anos haviam se passado e José com todos os seus irmãos haviam morrido. Deus havia prometido para Abraão uma posteridade fecunda, muitas nações. Nesta época, os judeus já eram muitos. Não tem como se precisar quantos, mas na saída do Egito eram em torno de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A gente vai conferir em Êxodo 12:37. Foi aí que subiu ao trono um novo faraó que nada sabia sobre José. Este registro pode ser entendido como não considerou as benfeitorias de José, uma vez que haviam os anais do reino e os faraós costumavam se inteirar da história. Amém? Segundo fontes históricas, foram 30 dinastias no Egito Antigo e subiram ao trono cerca de 170 reis. Quando uma dinastia assumia o poder por meio de violência, a primeira ação do novo rei era apagar a memória da dinastia anterior. Até antes do faraó Ramsés, no século 13 a.C., que governou o Egito por mais de 60 anos, o povo israelita era tratado com afeição e gratidão. Foi então que subiu um faraó desta dinastia que, em busca de motivos para eliminar os israelitas, ele observou que eram mais numerosos e mais fortes que os egípcios. Inicialmente, a astúcia do faraó foi ocupar os homens de forma a afadigá-los, tanto física como emocionalmente.
Para convencer a nação, os súditos, ele argumentou que era uma medida de proteção do Estado para evitar a rebelião dos israelitas em caso de guerra. Até porque eles poderiam, segundo a mente doente do faraó, se aliar com os inimigos. Iniciava ali, meu irmão, o sofrimento desumano do povo de Deus. O tempo total que habitaram no Egito foi de 430 anos. Este período se trata do tempo sem independência, ou seja, sem autonomia de nação. Mas não tem como a gente precisar o tempo que viveram sendo oprimidos como escravos. Êxodo 1, do 11 ao 14. O faraó estabeleceu chefes de trabalhos forçados. Estes chefes, tinham a tarefa de afligir o povo ao máximo. Eles nem podiam, meu irmão, fazer o trabalho com negligência, suavizando para os hebreus, porque isso seria risco para a própria vida deles. Nesse tempo, o Egito melhorou muito a sua infraestrutura. Os israelitas construíram, entre outras coisas, as cidades armazéns de Pitom, que quer dizer casa de Atum, um dos deuses do Egito, e Ramessés, que quer dizer filho do deus Sol, que é uma homenagem à dinastia. O coitado do faraó, imaginando que hebreu perde o interesse sexual por causa de esgotamento físico e opressão, ele acabou quebrando foi a cara. Quanto mais oprimidos o povo era, mais numerosos se tornavam. Era Deus a favor do seu povo, meu irmão. E esse efeito contrário foi deixando os egípcios mortos de medo e aumentaram mais ainda a exigência cruel. A vida dos hebreus se tornou amarga ao extremo. Imagine aí, tinham que trabalhar na olaria, preparando o barro e fazendo tijolos, e nas tarefas agrícolas também. Você já deve ter ouvido de trabalho, inclusive nos nossos dias, debaixo de metas que beiram o impossível. Era nesse modelo, meu irmão, e com o agravante de uma supervisão monstruosa. Êxodo capítulo 1, do 15 ao 22. Um tanto desesperado com a frustração do seu plano, o faraó ordenou às parteiras dos hebreus, que elas se chamavam Sifrá e Puá, a matarem no momento do parto todos os meninos. As meninas deixassem viver. O texto diz que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Deus dirigiu a história bíblica tão de perto, meu irmão, que ao invés do faraó condenar as parteiras à morte, convocou elas para dar explicação. Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Observe que ele desconfiou que era intencional o que estava ocorrendo. Agora veja, o Senhor, num ato da inspiração, lembrou Moisés de mencionar os nomes de duas pessoas que, pelas funções exercidas, parteira, não era comum tanta honra nos registros da história. Os nomes Sifrá, que quer dizer esplendor, e Puá, declaração, tem tudo a ver com a defesa que elas fizeram perante o faraó. As hebreias não são como as egípcias. A expressão não são, psicologicamente, criou uma certa expectativa otimista no coração do faraó. Elas prosseguiram, são vigorosas e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Elas primeiro deram o mel, depois deram o fel, entendeu? Veja, elas poderiam matar os meninos ao chegarem, mas o faraó não atinou nisso. Era Deus. Tem mais um detalhe. A direção onisciente de Deus estava até nos nomes das mulheres. A união dos nomes esplendor e declaração aludiria ao brilhantismo da alegação delas ao faraó. Deus jamais perde o controle. Resultado, meu irmão, o Senhor foi bondoso com as parteiras e concedeu que tivessem suas próprias famílias, o que não era comum naquela cultura.
eram escravas, sem direitos. E esta ação das parteiras foi tornando o povo hebreu ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Era Deus no negócio. Mas o faraó não desistiu de ser mau. Ordenou a todo o seu povo a lançar no rio Nilo os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixar as meninas viver. Isso mostra que o faraó estava com a pulga detrás da orelha com as parteiras. Mas o controle de Deus, vou repetir isso, era de perto e as protegia. Assim, a solução encontrada pelo faraó foi tirá-las de cena, colocando a missão da matança nas mãos de todos. A gente vai ver no próximo programa que isso não impediu Moisés de sobreviver e libertar o povo de Israel. A mãe dele era criativa. Oremos a Deus. Senhor, te peço em nome de Jesus, ânimo para perseverar. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.